Vamos sobre esse espírito de reverência, de gratidão a Deus, nos colocar de pé mais uma vez. Ouvimos o solo de Somente Crer, para recebermos nosso irmão William, que estará trazendo a palavra para nós. Não pode apagar. Somente crer. É possível sairmos daqui contagiados por esse grande Espírito. Esse atavio não pode apagar. Deus abençoe a todos. Você está feliz de estar aqui hoje? Graças a Deus pela chuva. Embora às vezes dificulta alguns irmãos virem à igreja, mas sabemos que chuva é misericórdia de Deus. Enquanto Deus está regando esta terra, é sinal que Deus ainda está tendo misericórdia. E é sinal que ainda Deus está nos abençoando. Vamos aproveitar que estamos em pé. Vamos ler a Bíblia em Salmos, capítulo 80. Livro de Salmos, capítulo 80. Todos encontraram? Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Salmos capítulo 80, a partir do verso 1 até o versículo 9. Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu povo e vem salvar-nos. Faze-nos voltar, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu os sustentas com pão de lágrimas, dá-lhes a beber lágrimas em abundância. Tu nos pões por objeto de zombaria entre os nossos vizinhos, e os nossos inimigos caçoam de nós. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste.
preparaste-lhe lugar, e ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Amém. Senhor Deus, lemos a Tua palavra, Senhor, e tudo o que queremos é ouvir a Tua voz. Eu peço que o Senhor me tire da frente e que o Senhor fale a este povo. Abençoa os Teus filhos, Senhor. Meu Deus, que possamos ter um bom momento na Tua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Abram as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 1. Vamos ler mais uma escritura. E vocês vão ler para mim do primeiro versículo até o versículo 19. Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 até o 19. Todos acharam? Vamos começar? No princípio, graças a Deus. Podeis assentar. Foi uma leitura cansativa, mas vocês deram conta do recado. Que bom. O meu tema foi o mesmo assunto que eu preguei ontem para o PEBA. Nós tivemos um tempo muito bom ali. Deus nos abençoou. Eu estou orando para que Ele nos abençoe aqui também. E o meu tema é ambiente. O meu tema é ambiente. Nós lemos a Bíblia em Salmos no capítulo 80, no versículo 8 e 9, aonde Davi disse que Deus trouxe uma vinha do Egito, falando de Israel, tirando uma nação de dentro de outra nação. Porém, ao arrancar ela do Egito, ele tinha que plantar aquela vinha em algum lugar. Nós vamos entender por que Deus tinha que plantar ela em algum lugar. E antes dele plantar naquela terra, no versículo 9, disse que ele tinha que preparar aquela terra, para que as suas raízes possam se aprofundar e dar frutos. Primeiro, Deus teve que criar um ambiente para que aquela vinha pudesse, ao ser plantada, crescer as suas raízes e dar frutos. Vocês leram uma escritura de Gênesis capítulo 1, aonde Deus falando sobre a criação, e nós vemos que esta criação, até o 4º dia, praticamente Deus estava criando ambientes. Até o 4º dia, praticamente, nós vemos Deus criando apenas os ambientes. Quando ele disse no 1º dia que Deus criou os céus e a terra, a Bíblia disse que era sem forma e vazia. Não tinha como, não tinha um lugar preparado ainda. E Deus precisava moldar aquela terra. Deus precisava preparar aquela terra para colocar a sua criação naquele ambiente. Se Deus colocasse a sua criação numa terra sem forma e vazia, aquela criação não iria dar resultados. Primeiro, Deus teve que preparar um ambiente para plantar uma semente. Nós vemos que primeiro Deus criou os céus e a terra e disse: haja luz, e a luz brilhou. O profeta, na mensagem Por que não somos uma denominação, explica que quando Deus criou aquela luz, aquele halo de luz, daquela luz explodiram 9 pedras. E Deus pegou aquelas 9 pedras e enfileirou, colocou cada uma no seu devido lugar.
umas mais próximo daquela luz, outras mais distantes, mas todas no seu devido lugar. E ele escolheu apenas uma, e pegou aquela ali e colocou num determinado lugar, que ela não ficou nem tanto próximo do sol e nem muito afastado. Se ela ficasse muito próximo do sol, seria um planeta quente, e nós não daríamos conta de viver. Nós derreteríamos. Se ficar muito distante do sol, iria congelar, ficaria muito frio. Então ele preparou o planeta Terra, deixou num local preparado para colocar a sua criação. É tanto que hoje nós andamos e não derretemos e nem morremos congelados, porque Deus colocou a terra no lugar certo, preparou aquele ambiente e disse: aqui irá habitar os meus filhos, é aqui onde eu vou expressar a minha criação. Então ela tem que estar no lugar certo. Então nós vemos que primeiro Deus, quando ele chama uma igreja e posiciona ela, ele começa a moldar aquela terra, ele começa a moldar aquela igreja, começa a dar forma, começa a encher ela. Você, quando veio para a mensagem, você veio sem forma de um cristão, veio vazio, e Deus começou a moldar o seu caráter e começou a te encher com o Espírito Santo. Amém. Deus preparando um ambiente. E depois disso nós vemos que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, porque quando ele trouxe ela próximo ali do sol e deu nela um tapinha para a terra ficar girando, a maravilha é que a terra gira hoje e nunca parou de girar. Quando Deus deu um tapinha naquela terra e disse gira, e posicionou por perto do sol, o gelo começou-se a derreter e o Espírito de Deus começou a pairar sobre as águas. Então é necessário, quando Deus nos traz para perto dele, às vezes não dá uns determinados tapas na gente, que a gente começa a girar, e perto dele o gelo das nossas vidas começam a derreter, e o Espírito de Deus começa a mover sobre a nossa face. O Espírito de Deus começa a mover sobre as nossas vidas. E Deus está nos formando, nos preparando um ambiente. Vamos continuar. E isso eu estou falando apenas do primeiro dia. E nós vemos que no segundo dia, ele começou a criar a atmosfera, fez separação dos céus, o firmamento chamou o céu, o outro deixou mais embaixo, da onde ele tirou a terra. E nós vemos que no segundo dia, Deus não chamou o segundo dia bom. Não sei se vocês já notaram isso. Primeiro dia, terceiro, quarto, todos os dias a Bíblia fez referência. E viu Deus que era bom. Mas no segundo, Deus não disse que era bom. Alguém sabe me dizer o porquê? Não? Porque a Bíblia disse que Satanás habita na potestade do ar, na quarta dimensão. Por isso que a tecnologia hoje está tão avançada. Comunicação é no ar. Acontece alguma coisa no Japão, nós estamos sabendo. Acontece alguma coisa aqui, os pessoal lá estão vendo ao vivo. Por quê? Porque é no ar. Isso Deus disse que não era bom. A Bíblia não faz referência que era bom. Mas ele criou, porque mesmo Satanás habitando nos ares, acima dessa atmosfera, havia outro lugar, que era onde Deus colocou o trono, que é o paraíso, a sétima dimensão. Mesmo Satanás habitando no ar, Deus ainda colocou a sua habitação acima de Satanás. Isso quer dizer que Deus é sempre maior do que Satanás.
Graças a Deus. E assim foi. No versículo 9, no versículo 8 diz que foi à tarde e amanhã do segundo dia. No versículo 9 diz: ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus num só lugar, e apareça a parte seca. E assim foi. E chamou Deus a parte seca ao ajuntamento das águas. Chamou a parte seca terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isto era bom. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem frutos, conforme a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim foi. Veja que Deus preparando um ambiente para produzir uma semente. Ele começou a criar a terra, e dessa terra colocou todos os elementos necessários para que uma semente, ao ser plantada ali, viesse a nascer, a brotar e a dar frutos. E isso, quando Deus prepara o ambiente e você coloca a semente da sua fé, creia que ela vai brotar e dar frutos. Mas é necessário um ambiente preparado. E foi a manhã e a tarde do dia terceiro. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles sinais para marcar as estações, dias e anos. Sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Deus os pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isto era bom. E houve tarde e manhã do 4º dia. Versículo 20. E disse Deus: produzam as águas enxames de seres viventes, voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Assim Deus criou as grandes criaturas do mar, todos os seres viventes que se arrastam, os quais povoam as águas, conforme as suas espécies, todas as aves que voam, conforme a sua espécie. E viu Deus que isto era bom. Alguém sabe me dizer então de onde foi que Deus trouxe o peixe? Alguém sabe? De onde foi que Deus trouxe o peixe? Não? Vamos ler de novo? Versículo 20. E disse Deus: produzam as águas enxames de seres viventes. Então os peixes vieram da... Aleluias. Sabe por quê? Porque do ambiente foi que Deus começou a trazer as criaturas. Então, se o peixe veio das águas, as aves dos ares, os animais da terra, foi por isso que Deus teve que criar um ambiente ali atrás. E quando Deus criou o ambiente lá atrás, do próprio ambiente saíram as criaturas. As criaturas saíram dos próprios ambientes preparados por Deus. Então, se Deus preparou uma palavra, ambiente, era para nos trazer da palavra. Nós não viemos da vontade do varão, nós viemos do ambiente palavra. Porque quando Deus criou lá no princípio, Ele não criou com outra coisa a não ser a palavra. Ele disse: haja luz e houve luz, começando a criar um ambiente pela palavra.
Então, quando o ambiente, a palavra começa a entrar na nossa vida, a criatura tem que surgir. E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então a criação, a criatura, ela tem que vir do ambiente. Então as nossas orações só podem fluir de um ambiente preparado. Deus só pode nos abençoar em um ambiente preparado. Irmãos, está quente para vocês aí? Quer que abra as janelas? Pode abrir a janela, irmão Marquinhos, por favor? Eles pediram para desligar o ar, mas esqueci de abrir a janela. Pelo menos para correr um vento. Então nós vemos que Deus trouxe a sua criação do ambiente. Então, quando nós criamos um ambiente, aqui, um milagre tem que acontecer. Graças a Deus por isso. Aleluia, Senhor. Versículo 22. Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos. Enchei as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. E houve tarde e manhã, e esse foi o 5º dia. E disse Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selvagens, conforme a sua espécie. Digam para mim, de onde vieram os animais? A própria terra produziu os animais. E Deus fez os animais selvagens conforme a espécie, os animais domésticos, os répteis, e viu Deus que isto era bom. E aqui Deus disse no versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais dos domésticos, sobre toda a terra, todos os répteis que se arrastam. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E eu pergunto, se o animal veio da terra, se os peixes vieram dos mares, e o homem veio de Deus? Está certo isto? É isso mesmo? Hã? Da terra? Vamos continuar então. Aconteceu a mesma coisa aqui em Paraupeba também. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, a partir do verso 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, não havia nenhuma planta no campo na terra, nenhuma erva no campo tinha brotado, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia... Ali em Gênesis 1 Deus criou o homem, mas aqui não havia homem para lavrar a terra. Vamos continuar. Versículo 6. Um vapor, porém, subia da terra, regava toda a superfície do solo, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Então nós vemos a criação de dois homens.
um de Gênesis 1 e o outro de Gênesis 2. Dois homens. Um veio do pó da terra. Por isso precisamos nos alimentar dos frutos que vêm da terra. Por isso que nós vivemos na terra. Vocês estão aprendendo muito bem. Estou gostando dessa aula. Então nós vemos que o homem de Gênesis 2 foi criado do pó. Isto. O que quer dizer com isso? Que nós precisamos do ambiente terra para sobreviver. Pega este homem, joga ele para dentro do mar e vê se ele vai sobreviver. Ele morre afogado. Ele não veio das águas, ele veio da terra. Pega este homem, joga no espaço, isso eu falo sem equipamentos. Sem equipamentos, naturalmente. Joga no espaço e vê se ele vai sobreviver. Ele vai morrer. Ele não veio do espaço. Ele veio da terra. Eu me maravilho com isto. Porque se o homem de Gênesis 2 precisa da terra para sobreviver, que é esse homem físico, quer dizer então que o homem de Gênesis 1 precisa do ambiente espiritual para sobreviver. E você sabe que ambiente é esse? A Bíblia diz em São João capítulo 4 que Deus é Espírito. Então o homem de Gênesis 1 é um homem espiritual. Agora eu te pergunto, pega um peixe, tira fora ele do seu ambiente, vê se ele sobrevive. Ele começa a respirar ofegante, começa para um lado, pula para o outro, pouco tempo ele morre. Pega uma planta, arranca suas raízes da terra, deixa elas sem replantar. Daqui a pouco as suas raízes endurecem, a casca começa a soltar, as folhas caem, os galhos ficam secos, e aquela árvore que era uma árvore bonita, agora é morta, fora do ambiente. Isso quer dizer que um homem sem o seu ambiente chamado Espírito Santo é um homem morto. Isso é tremendo. O homem espiritual precisa do seu ambiente Espírito Santo para sobreviver. Aleluia, Senhor. Graças a Deus. Então, eu disse que nós iríamos saber por que Deus teve que tirar Israel do Egito e plantar ela em algum lugar. Porque se Deus apenas tirasse eles de lá e não replantasse, eles iriam morrer. Mas Deus teve que expulsar aquelas nações e replantar Israel na terra de Canaã. Deus teve que expulsar os demônios para nos plantar na promessa. E Ele tirou você do mundo, tirou você lá do pecado, para replantar na palavra. Ele nos tirou lá daquele mundo, aonde nós estávamos destinados para ir para o inferno, e disse: este é meu filho, este é meu escolhido, esta é minha planta, eu escolhi no dedo, e eu preciso replantá-la. E Ele replanta na palavra. Aleluias. Glória a Deus. Veja o que o profeta disse aqui, na mensagem Plantando uma Vinha e Onde Plantá-la. Ele disse, eles eram a escolha de Deus, falando de Israel. Primeiro Deus escolheu. Deus não pegou qualquer um. Deus escolheu. Aleluia, Senhor. Mas se uma boa vinha
Veja que Mombrana não chamou eles de uma má vinha, chamou eles de uma boa vinha. Não estiver colocado numa boa terra, não trarás bons frutos. Depende de onde essa vinha está plantada, o que determinará os resultados da colheita. Então, se é uma boa vinha plantada em lugares errados, não dará frutos bons. O ambiente determinará o resultado da colheita. Não plante a sua vinha em terreno errado. Não plante a sua vida em qualquer lugar. Plante na palavra. E quando eu disse que Deus teve que chutar os demônios para replantar Israel, porque lá em Gênesis, quando Deus, depois de ter feito o homem, e tudo estava naquela harmonia, tudo na mais perfeita ordem, de repente apareceu uma perturbação ali naquele lugar. Já reparou nas nossas vidas que tem dia que perturbação aparece do nada? De repente está tudo bem, aí começa a surgir as perturbações. Isso é desde o princípio, irmão. Lá no Éden estava tudo bem. Deus descia toda a tarde, recebia a sua adoração. Porém, de repente, apareceu uma criatura que a Bíblia disse que era a mais bela daquele jardim, e começou a atrapalhar ali o plano de Deus, começou a trazer coisas que não estavam ali no programa de Deus e perturbar aquele casal. Mas a perturbação dele não era chegar e atrapalhar tudo, era perturbar de uma maneira ilusória, uma maneira como se tivesse tudo bem. Eu ganhei uma luz melhor, eu estou com uma luz nova e parece que está tudo bem, mas ali começou a ruir devagar, começou a atrapalhar silenciosamente, tentando afastar aquele casal de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso inimigo, ele não nos ataca muitas das vezes armando-nos para a briga direto. Porque ele sabe que se você estiver num ambiente preparado, ele vai perder. Porque a Bíblia disse que Sansão recebeu o Espírito Santo e rasgou um leão, como se rasga um pano, partiu em dois. O Espírito Santo se apoderou de Sansão e ele rasgou aquele leão. Então o nosso inimigo sabe que se você estiver num ambiente preparado, ele irá perder. Então ele começa a chamar-nos para fora do nosso ambiente. Isso me faz lembrar do profeta dizendo daquela mulher que era uma dançarina e de repente ela passou na frente daquela casa de dança e parou. E o profeta disse que ela pensou: e se eu pudesse ir lá dentro e pregar para os meus antigos amigos? Aqui está o perigo. Não foi que Satanás foi até ela, ela parou para ouvir a Satanás. Foi a mesma coisa que Eva fez. Quando Satanás começou a falar com ela, ela parou para dar ouvidos à serpente. E a Bíblia disse que quando Eva enxergou aquele fruto, a Bíblia disse que aquilo era agradável aos olhos. E então ela começou a se interessar por aquilo e caiu. E caiu.
E quando Satanás fez com que Eva caísse, o problema não era a queda, era o resultado daquela queda. Porque Deus disse que se comer da árvore, morrerá. Mas não era uma morte física, porque se fosse uma morte física, Deus resolveria facilmente como fez com Lázaro. Com algumas palavras ele disse: Lázaro, vem para fora, e um morto se levantou. Não era uma morte física, era uma morte espiritual. E o profeta disse que morte espiritual é separação eterna. Uma separação eterna entre o homem e Deus. E o que é que Satanás está tentando fazer hoje? É separar o homem de Deus. Só que se ele não consegue te tirar daqui, ele irá entrar aqui para tentar te separar. Isso foi o profeta que disse. Se Satanás não pode te pegar lá fora, ele arruma um jeito de entrar aqui dentro para tentar te pegar. Aí se você sair fora do seu ambiente, você se torna uma presa fácil para o inimigo. Vocês lembram das cidades de refúgio? Aquelas 6 cidades de proteção? O que acontecia ali? Quando alguém matava outra pessoa, alguém queria matar aquele que causou a morte. Aquele que matou corria para a cidade de refúgio. Se ele entrasse na cidade de refúgio, o que estava perseguindo ele não podia pegá-lo lá dentro. Mas ele podia esperar do lado de fora até aquela pessoa sair. E o que acontece é que Satanás fica esperando a gente, a Bíblia diz, andando ao nosso derredor, esperando a gente sair do nosso ambiente. E fica nos chamando. Aí quando as coisas do mundo começam a nos chamar, e a gente começa a dar mais atenção para as coisas do mundo, ao invés para as coisas de Deus, a gente se torna uma presa fácil. A gente começa a esfriar espiritualmente, a gente começa a já não orar mais, a trocar a nossa oração por outras coisas, a não dedicar mais, já começa a desanimar a vir à igreja, às vezes vem e fica sentado dormindo no banco, vem apenas para marcar lugar, morrendo espiritualmente. E começa a morrer espiritualmente. Porque morto espiritualmente, acabado. Lucas 18, a Bíblia disse que havia um jovem, que este jovem ele havia morrido e ido para a região dos perdidos. E entre ele e do outro lado havia um abismo. E do outro lado estava o pai Abraão e um mendigo no colo do pai Abraão, chamado Lázaro. E o jovem rico disse: pai Abraão, manda com que Lázaro venha e traga-me um copo de água. Está quente, estou em tormento. Pai Abraão disse: eu não posso. Há um abismo entre nós. Há uma separação. Há uma separação de quem morre em Cristo e quem morre fora de Cristo. E quem morre fora, acabado. Morreu-se fora de Cristo. Por isso, a preocupação de Satanás é te tirar desta palavra. Porque ele sabendo que se você sair fora, acabado. Não resta mais. Se uma pessoa morrer fora de Cristo, não tem jeito mais. Se Cristo é a solução e a pessoa morre fora da solução, como é que vai resolver? Não tem jeito. E é isto que Satanás está tentando fazer com a igreja. Tirar ela de Cristo.
E quando Satanás fez com Eva, de tirar ela daquele programa de Deus, e começou, a Bíblia disse que eles fizeram para ela um avental de folha de figueira. Eles pegaram, cozinharam folha de figueira e se cobriram. Vou mostrar para vocês aqui a necessidade de vestimenta correta. Porque quando Deus chegou naquele lugar e viu que eles estavam vestidos incorretamente, a primeira coisa que Deus fez foi matar um cordeiro e vestir eles de novo. Aí eles falam, mas não tem problema eu usar roupa, não tem problema usar calça, saia curta, saia rasgada. Tem problema sim, porque lá no Jardim do Éden, Deus tirou aquelas folhas de figueira e fez roupas novas para eles. Só que aqui está a maravilha, porque o irmão Brana disse que aquelas folhas eram doutrinas, cobertura, e eles estão se cobrindo com doutrinas de folhas de figueira, enquanto vocês, irmãos, estão se cobrindo com a roupa do Cordeiro, com a doutrina do Cordeiro. E eles perguntam, como é que pode, num calor desse, você com a saia até lá nos pés? Fala, não preocupa não, isso é a doutrina do Cordeiro que me cobre. Como é que pode nós sermos diferentes do mundo? É porque a doutrina do Cordeiro está nos cobrindo. E nessa doutrina do Cordeiro existe sangue correndo pelas nossas pernas. Figurosamente falando, existe perdão dos nossos pecados. Nesta cobertura chamada mensagem, chamado palavra, nessa doutrina, perdão dos pecados. Porque quando Deus matou um cordeiro, Ele se preocupou com aquele sangue, porque alguém tinha que morrer. Quando Deus prometeu que se alguém pecasse, tinha que morrer. E a misericórdia de Deus é tão grande, que ao invés de matar os seus filhos, matou um animal inocente. Ao invés de matar Adão e Eva, correu lá e matou um cordeiro no lugar deles. Ao invés de nos matar, matou o nosso cordeiro em nosso lugar. Foi lá no Calvário, matou um homem chamado Cordeiro de Deus para nos salvar. Essa é a misericórdia de Deus. Nós éramos destinados à morte, mas alguém morreu em nosso lugar. Aleluias. Aleluia, Senhor. E nos vestiu com a pele desse cordeiro. E eu estou falando de ambiente. Só que antes de acontecer a queda no Jardim do Éden, a Bíblia diz em Apocalipse 12 que houve uma batalha no céu. Isaías 14, um querubim aparece com uma incredulidade no seu coração e diz: farei um trono maior do que o do Altíssimo. Começou a perturbar o ambiente. Aparece um querubim, isso está em Isaías capítulo 14. E direi, eu serei maior do que o Altíssimo. E começou a correr atrás de alguns anjos para o apoiarem. E ele começou a perturbar aquele ambiente. Ele disse, eu posso. Eu sou guardador do trono. E eu posso. E eu vou fazer maior do que o do Altíssimo. Vou receber as honras, as glórias. Porém, a Bíblia disse em Apocalipse capítulo 12 que Miguel chutou aquele querubim de lá. Porque ele não podia perturbar aquele ambiente. Vocês entenderam isso?
Deus chutou Satanás do céu, porque ele não podia perturbar o ambiente. Isso quer dizer então que Deus tem que chutar Satanás de novo, para ele não perturbar o nosso ambiente. Isso eu li aí, em Salmos capítulo 80, que Deus lançou fora as nações para plantar Israel em Canaã. Deus tem que tirar fora os demônios para nos plantar na palavra, para nos plantar de novo. Então Deus está chutando as enfermidades, Deus está chutando os problemas, Deus está lançando fora, Deus está preocupado em preparar um ambiente para nos plantar. E Jesus disse isso. Sabe o que Jesus disse? Jesus falou assim: lá no céu há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. Para onde eu estiver, estarás vós comigo. Ele foi preparar um lugar. E nós neste mundo seremos arrancados daqui e plantados lá. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. E a Bíblia disse, em São Mateus capítulo 4, se vocês quiserem abrir, São Mateus capítulo 4, a partir do verso 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou-se a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, eles te segurarão nas mãos para que não tropece em pedra alguma. E respondeu Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Nós vemos Satanás tentando Jesus, e ele começou a tentar atrapalhar aquele ambiente, e nós vemos que ele foi no físico atendendo a necessidade fisiológica de Jesus. O profeta William Branham disse que um homem, quando está com fome, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Ainda mais um homem de 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Ele estava faminto. Isso mostra que Satanás, para nos tirar do ambiente, ele vem nas nossas necessidades. É verdade, irmãos. Você está precisando de dinheiro? Tem um negócio bom para você aqui. Você não está precisando? Vamos fazer uma mutreta ali que você ganha um pouquinho. Vamos? Na maior naturalidade. Porém o Filho de Deus disse: está escrito, que nem só de pão o homem viverá, mas do ambiente chamado palavra. E ele levou ele para outro lugar mais alto e disse: está escrito, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui. Pois está escrito a teu respeito que os seus pés não poderão tropeçar numa pedra.
Os anjos têm que cuidar de ti. Lança daqui. Você não está precisando? Então vamos ver. Se tu és o Filho de Deus, eu quero ver. Mostra quem você é. Ele disse: agora não. Não tentarás o Senhor teu Deus. Porque chegará uma hora que eu poderei atravessar a parede sem precisar da ordem de Satanás. Depois que Jesus ressuscitou, ele aparecia para os discípulos e diz: paz seja convosco. Mas enquanto ainda estava neste corpo terreno, ele não podia dar-se a atender a Satanás. E Satanás o levou a ele ainda mais alto. Falou assim: olha esses reinos, olha estas cidades, são bonitas, não são? Olha o pôr do sol. Nós vemos os reinos, os ouros, cidades maravilhosas. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. E oferecer algo muito grande por um preço pequeno, teoricamente. Era só prostrado, era só se prostrar e adorar. Era só fazer isso, e Jesus teria todos os reinos. Oh, sim, era só fazer isso, mas Jesus disse: não, vai-te, Satanás. Porque só ao Senhor teu Deus servirás. Porque Jesus tinha que pagar o preço. E o preço não era se encurvando diante do inimigo. Era pagando aquele preço de sangue. Porque ele estava querendo salvar você lá. E se Jesus estivesse dobrado diante de Satanás, nós estaríamos perdidos. Graças a Deus que ele pagou um preço. E ao subir ali, ele pagando aquele preço, agora ele pode pisar na cabeça de Satanás. Agora você devolve os que são meus. Porque eu paguei o preço, eu não preciso me encurvar. Agora eu posso pisar na cabeça da serpente, porque eu paguei o preço. Ele pagou o preço da sua vida, irmão. Ele pagou o preço de sangue por você. Não saia desse ambiente. Não abandone esse ambiente. Ele pagou um preço. Ele morreu na cruz por você. Ele subiu. Ele suou sangue. Ele sofreu. Foi humilhado por nós. Valorizemos isto, irmãos. Não pisamos este sangue valoroso. Não vamos pisar neste sangue. Vamos acolher este sangue. Porque este sangue, Satanás tentou acabar com ele lá com os nossos irmãos na arena, achando que matando eles, a semente estaria morta. Mas ele se enganou, porque aos nossos irmãos morrerem, nós brotamos. Os nossos irmãos foram enterrados, os seus sangues foram enterrados num ambiente preparado para que nós pudéssemos nascer. Aleluias! Você está vivo hoje porque os nossos irmãos plantaram a semente lá nas eras passadas. Não é isso maravilhoso, irmãos? Eu me maravilho ao ver a história da semente eleita, porque Deus pegou os irmãos lá, matou eles, deixou que o inimigo matasse eles. E ele diz: agora acabei com eles, matei todos. Daqui a pouco começa a brotar. Mal sabia que eles foram enterrados num ambiente preparado. E a semente começou a brotar. E ela veio com Martim Lutero, João Wesley, veio os pentecostais, e aqui estamos nós dando os mesmos frutos dos nossos irmãos. Vou ler algo para vocês aqui. Deus está determinado que a sua vinha não morrerá. Ele arrancou dos credos e encheu com o Espírito Santo. Desceu em nome de Jesus.
Lá aquela igreja pôde pulsar, viver, desfrutar e sentir a presença do Deus vivo, vendo-o mover e fazer as coisas que ele fez quando ele estava aqui na terra. Falando desta vinha, ela não pode morrer. Se você é uma semente, você não pode morrer. Nós vemos que aquele jovem, aquele filho pródigo, deixando o ambiente da casa do pai, disse: eu vou para o mundo, me dá o que é meu e lá eu vou gastar com o que eu quiser. Estou cansado da casa do meu pai pega no meu pé demais, meu pai me manda trabalhar, meu pai não me deixa dormir até mais tarde, eu estou cansado disso, me dá aí que eu vou gastar, quero curtir. Viu, jovens? Vai curtir a vida. É isso que ele diz: eu vou sair da casa do meu pai, vou sair do ambiente preparado da casa de Deus e vou para o mundo. Que troca de ambiente, irmãos. Que troca de ambiente. Sair da casa do pai para ir para o mundo. O mundo você só tem prejuízo. No mundo nós só temos prejuízos. Primeiro, é uma coisa ilusória. Parece que é, mas não é. A verdade é essa. Parece que é uma coisa boa, agradável. Quando você entra lá dentro, não tem como sair. Veja as drogas. As pessoas veem: não, vou entrar aqui, só vou dar um trago. Quando veja, é viciado, usuário, dependente. Parecia ser uma coisa inocente, não é só hoje. Aí começa hoje, amanhã, depois de amanhã, depois é dependente, não dá conta de se livrar. Saiu de um ambiente para entrar em outro. E então o filho saiu da casa do pai e começou a descer e foi para o mundo. Começou a gastar. Gastava com bebidas, mulheradas e foi gastar. Lá na casa do pai ele tinha comida. Na casa do pai ele tinha alimento. Lá ele tinha vida. Lá ele tinha saúde. E agora começou a conviver com porcos. Que troca de ambiente. Ele era dono de tudo e começou a gastar a sua vida, a dividir a comida com porco. Meu Deus, que situação, Senhor. Começou a dividir o pouco de alimento que tinha com porco. Tudo porque era um filho num ambiente errado. Só que ele tinha uma cordinha chamada filiação. E Deus às vezes deixa a pessoa ir até onde ela não dá conta. Depois começa a puxar a cordinha. Começa a rebobinar. E começa a puxar a cordinha e fala: o seu lugar não é no mundo, o seu lugar é na casa do Pai. E você tem que entender que filiação não se anula. Não é porque foi para o mundo que deixou de ser filho. Não, ainda é filho. E Deus, se voltar, é porque é filho. Se não voltar, porque não era filho. Porque a Bíblia diz que saiu e foi embora porque não era dos nossos. Se não voltar, é porque não era filho mesmo. Mas o filho sempre volta à casa do pai. Chegou no fundo do poço, chegou no ambiente errado, mas Deus voltou e puxou o carretel de novo e rebobinou e falou assim: você é meu filho, o seu lugar é na minha casa. E você, ainda que volta sujo, eu te limpo. Ainda que volta com vestes rasgadas, eu te dou novas vestes. Ainda que volta faminto, eu tenho alimento para você. Aleluias. A Bíblia disse que Jonas estava na presença de Deus e Deus mandou com que Jonas fosse a Nínive pregar o evangelho. E ele resolveu a desobedecer e fala assim: não, eu não vou fazer o que eu quero, eu vou para Tarsis.
Vou pregar não, vou para Tarsis, vou curtir. Vou ver as praias de Tarsis, vou curtir. Só que ele começou a descer. O problema é que as pessoas estão descendo e não estão vendo o que está descendo. Elas estão se afundando e não estão vendo o que está descendo. Este é o problema. E Jonas saiu da presença de Deus e desceu para Tarsis. Pagou a passagem. As pessoas pagam para descer. Meu Deus, as pessoas estão pagando para sair da presença de Deus. Paga com saúde, paga com prejuízos, tudo para sair da presença de Deus. Ele pagou a passagem e foi para Tarsis. Chegando no navio, ele desceu para o porão. Chegando no navio, ele desceu mais um pouquinho e foi para o porão. Saiu da presença de Deus para dormir no meio de ratos, baratas, cordas velhas, só descendo. Desobedeceu e começou a descer. E não se preocupou. Não tem problema não, aqui eu dou um jeitinho. Aqui eu consigo dormir. Pessoas estão dormindo no meio de pecado e não estão se preocupando. Dormindo errado e não estão se preocupando. E ele preocupou ali até que apareceu um aviso, uma advertência à igreja. Apareceu o capitão e disse: Jonas, como podes tu dormir a meio à tempestade? Como pode você dormir no meio de um mundo turbulento como este? Dormir no pecado, na desobediência, Jonas. O capitão ainda avisou a Jonas: cuidado, Deus está te avisando, não durma no porão do barco, o seu lugar não é aí. Porém, Jonas levantou-se dali e foi descer mais uma vez e pulou-se no mar e foi para dentro da barriga do peixe. E lá dentro da barriga do peixe, foi então que Jonas se arrependeu. É necessário que nós nos arrependamos. Foi lá dentro da barriga do peixe que ele se arrependeu. Lá começou a faltar oxigênio. Lá não tinha comida. Lá não tinha água potável para beber. Ele estava morrendo. Não tinha oxigênio para respirar. Irmãos, amplie isso na vida espiritual. Pessoas estão morrendo em meio às trevas. É necessário arrepender. E ele então se lembrou-se de uma profecia. Salomão disse: todo aquele que apontar a mão em direção ao templo e fizer uma oração, a oração será atendida. Então Jonas levantou a mão e disse: Senhor, eu não sei para onde está o templo. Meu Deus, eu não sei se é para cá ou se é para lá. Mas por favor, eu estou arrependido. Meu Deus, estou com as minhas mãos levantadas. Tenha misericórdia de mim. No meio às trevas, ainda Deus teve misericórdia a Jonas. E Deus fez com que aquele peixe jogasse Jonas em Nínive. Porque a cordinha da misericórdia Deus começou a puxar. Porque Deus sabe que quando um filho verdadeiro está fora do ambiente, Deus não pode deixá-lo, Deus tem que puxar a corda. Deus está puxando a nossa corda para levar a igreja de volta à presença de Deus. Esse é o nosso ambiente. Se você saiu da presença de Deus, hoje é o dia para voltar. Se você saiu, se você está fora do seu ambiente, você vê que você já não consegue chorar mais como chorava antes, não consegue mais se entrar na presença de Deus, não consegue orar mais como orava antes. Cuidado, está caindo. Às vezes nós estamos saindo da presença de Deus e não percebendo. Isto é tremendo, porque é necessário vigiar-nos. Nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar. A Bíblia diz: orai e vigiai sem cessar. Porque é necessário que nós vigiemos. Eu vou ler isso aqui para nós terminarmos.
Vocês tenham paciência comigo. Davi era um homem do mato, um pastor. Ele falava nos termos de um pastor. Bosques, águas e assim por diante. E um outro salmo ele escreveu e disse: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Agora eu sou um caçador, eu tenho caçado pelo mundo em toda parte. Você alguma vez já viu um cervo ferido? Você já viu algum cervo ferido? Como um cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Agora, eles têm cães selvagens ali na África e eles caçam um cervo. E se você ferir um cervo, se ele puder chegar até a água, você não verá aquele cervo mais. Ele sobreviverá. Assim que ele conseguir chegar até a água, ele encontrará a água e voltará caminhando por este caminho, irá caminhando, subirá pela corrente da água, enganará os cães, voltará outra vez, subirá a colina, voltará outra vez novamente, caminhará dentro da corrente, beberá um pouco mais daquela água fria, até coagular o sangue e ele possa viver. Mas se ele não conseguir encontrar água, ele morrerá. É assim hoje. Eu tenho observado muitas vezes o lobo atrás de um cervo, e se ele puder pegar aquele pequeno cervo para si, é nisso que eles se focam. Há uma lição aqui. Se você conseguir pegar um cervo longe do bando, fora do ambiente, aquilo é que o diabo quer fazer. Então, para que vocês, moças, ele quer que vocês saiam com um rapaz que não é um cristão. Para vocês, rapazes, ele quer que vocês saiam com alguma moça por aí que não é uma cristã. É aí onde ele quer acabar com vocês. É aí que ele quer cravar os dentes em vocês. Este pequeno cervo sairá sozinho, longe do bando, fora do ambiente. É nesse o que o lobo se foca. O diabo está focando em quem está fora do ambiente. E vocês, anciãos e anciãs, quando vocês se separam dos crentes e dizem: eu posso ficar em casa e ser um cristão tão bom quanto eu consigo ser na igreja, você não consegue. Está escrito aqui, ó. A Bíblia diz: não deixando a nossa congregação, e tanto mais quando vedes se vai aproximando aquele dia. Hebreus 10, 25. Se você é um cristão, você almeja ir aonde os outros cristãos estão e ter companheirismo com os outros cristãos. Então você não consegue ficar longe da igreja, aleluias, e viver a mesma vida. Você não consegue fazer isto, porque se eu estou com fome, mas nunca vou à mesa, como é que eu vou me saciar? Eu jamais poderei comer se não vou àquela mesa. Você tem que ir e se alimentar da palavra de Deus e ter companheirismo um com o outro. Nós precisamos um do outro. Irmão, eu preciso de vocês. Agora, mais do que jamais precisamos, é agora mesmo, quando você se separa do restante deles, se fazendo só um pouquinho diferente. Você não quer se associar com eles, porque eles não creem nisso, e não quer se associar com aquilo. Você está se metendo em um terreno perigoso. Bem aí, ficando longe da igreja, encontre uma de sua escolha e permaneça ali e seja um irmão cristão para todos eles. Esta é a forma de ser um verdadeiro cristão. Aí temos companheirismo, proteção. Então você protege o seu irmão. Não fique fora do bando. Não saia desse ambiente. Não acha que os amigos do mundo são melhores do que aqui. Nós temos problemas aqui demais. Às vezes o irmão dá problema, mas é aqui que a gente tem companheirismo.
É aqui que nós vemos a glória de Deus. É aqui que se manifesta as maravilhas de Deus. É aqui que nós temos proteção uns com os outros. Eu preciso de Ti. Aleluia, Senhor. As pessoas que Te amam e oram por vocês. Olha isto aqui. Este é o sucesso das minhas reuniões. É porque pessoas realmente piedosas oram por mim. Esta é a razão do sucesso das minhas reuniões. Quando eu entro e apresento estas coisas sobre visões e coisas a muitas mães, anciãs e pais e irmãos assentados ali, que creem nisso com todo o coração, então o Espírito Santo desce bem ali sobre eles. Se eles não crescem nisso, eu não teria como fazê-lo. Não importa o quão grande isso fosse para mim, tem que ser da mesma forma para vocês. Nós temos que fazer uma unidade, 2 de nós juntos, para fazer contato com Deus. Você como um crente e eu como um crente. Agora, veja, quando o lobo dá seu grande salto em direção àquele cervo, a primeira coisa que ele tem são 2 presas que se chamam presas de sangue. Se eles conseguirem pegar o cervo bem atrás da orelha, presta atenção no ataque do lobo. Olha isso aqui. Se ele conseguir pegar bem atrás da orelha, tem uma veia de sangue ali. É uma artéria bem atrás da orelha. Eles cravam seus dentes direto nelas. É como uma cobra, eles pressionam seu peso bem ali, e isto corta a garganta do cervo. Ele está acabado. Veja que o inimigo não está brincando de luta com a gente. O ataque dele é fatal. Irmãos, o ataque do inimigo é fatal. Ele não está brincando. O inimigo não está brincando. Ele quer nos pegar fatalmente. E isto é o que faz, corta a garganta daquele cervo, ele está acabado, e aquela veia começará a jorrar sangue. E ele não correrá nem 50 metros, até que esteja morto. Ele simplesmente sangra até a morte, e o sangue fica jorrando direto para fora. Sua vida se foi. Quantos preciosos rapazes e moças, homens e mulheres, o diabo os tem pego fora da guarda. Quantos irmãos nossos fora da guarda foram pegos? Ai, meu Deus, meu coração chora por eles. E isso é uma lástima. Notamos que se o pequeno cervo for rápido, puxar rapidamente a sua cabeça para cima e espiar o lobo vir, ele consegue se virar. E quando ele faz isso, o lobo tem um lugar a mais para agarrar, bem direto no flanco. Se ele não pode pegar na veia artéria, atrás da orelha, ele pega no flanco, na lateral. E para um animal, você sabe o que é este flanco? Não? Este flanco chama-se ponto de equilíbrio. Irmãos, ponto de equilíbrio. Vou ler aqui, vocês vão entender. Ele consegue puxar rapidamente a sua cabeça para cima e espiar o lobo vindo. E quando ele faz isso, o lobo tem um lugar a mais para agarrar, bem direto no flanco. Este é o ponto de equilíbrio dos cervos. Os quartos traseiros são mais pesados do que os dianteiros, e se requer o meio aqui para compensar o peso. Se o lobo agarrar e tentar acertar suas costelas, ele vai errar, e se ele morder na carne aqui, ele não sairá bem, mas se for bem no flanco,
Se for bem no flanco, ali, se ele puder agarrar com a sua boca ali e segurar bem aquele cervo equilibrado, ele pode derrubá-lo ao chão. Catou-se pelo flanco, ponto de equilíbrio. Pessoas não conseguem mais se levantar porque não tem equilíbrio. Elas não conseguem ficar em pé mais porque não tem equilíbrio. Elas não estão mortas, mas não conseguem se erguer porque foram atingidos no flanco, perderam o equilíbrio. Tem desejo de voltar para a igreja, anseia estar em companheirismo, mas não tem força mais. Foram atingidos no flanco. Quantos irmãos nossos foram atingidos no flanco? Estão sem força para voltar para o nosso meio. Oh Deus, e aquele lobo possa se atirar e tombar o cervo. E aquele pequeno cervo usa esse movimento e é arrancado um bocado inteiro. E quando ele faz aquilo, um grande buraco aparece ali. E o lobo cai no chão. E o pequeno cervo está um salto adiante. Ele consegue ultrapassar aquele lobo. Aquele cervo simplesmente corre tão depressa quanto consegue correr. E mesmo que vá tão rápido, todavia ele começa a sangrar. E ele está perdendo sangue. Oh, quanto esta noite em Fênix estão mordidos pelos cães do inferno. Suas preciosas vidas estão se desvanecendo. Eles estão olhando, há um buraco no lado deles. Algo aconteceu com eles. Deixaram alguém entrar em suas vidas. Alguma coisa aconteceu com um homem que saiu com uma outra mulher, ou uma mulher com outro homem. Eles tomaram um pequeno drink socialmente. Eles queriam ser como seus vizinhos. Isso é quando o lobo agarra você. E um pequeno esforço, então eles têm que encontrar água. É isto que Davi disse: como um cervo brama pelas correntes de água, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. E esse pequeno cervo ali sangrando, tremendo com sede, ele empina seu pequeno focinho para cima. Ainda ferido, ele está farejando o que está por cima. Ainda ferido, ele está olhando para o céu. Vamos ficar em pé, irmãos. Eu estou terminando. Eu já vi muitas vezes ele irá cheirar. Oh, meu Deus, o pequeno cervo está farejando água. Ele olha, o cão está atrás dele. Se ele puder encontrar água, ele viverá. Mas se ele não encontrar água, ele vai morrer, porque ele vai ficando cada vez mais fraco. Quando aquele cervo, aquele que tem que chegar até a água, ou ele morrerá. E quando você chega a este ponto, meu irmão, onde o pecado tem corroído a sua vida, a tal ponto que você tem que encontrar as águas de Deus, até que você consiga esta fonte cheia de sangue, que jorra das veias de Emanuel, onde pecadores mergulham sobre aquela torrente e perdem as suas manchas de culpa. Se você está tão sedento, está suspirando por água, ó Deus, onde está esta água? Eu preciso encontrar a Jesus ou eu pereço. Você irá encontrá-lo. Deus colocará água. Veja, talvez um câncer tenha te devorado. Talvez você esteja confinado a uma cadeira de rodas. Talvez aquele coração esteja prestes a parar de bater. O doutor olha para isso e diz: não pode durar muito. Talvez a tuberculose tenha tomado o controle de você. Esse demônio tenha te agarrado, te triturado, até que você encontre essa fonte. Você está sedento por isto. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede. Meu precioso amigo, deixa-me te dizer esta noite, como seu irmão, como alguém que o ama, se você tem uma necessidade esta noite, se você tem sido mordido físico ou espiritualmente pelos cães do inferno, venha a esta água o mais depressa que você puder. Há uma fonte aberta esta noite na casa de Deus, na cidade de Davi. Você pode mergulhar nesta fonte. Eu recomendo
para vocês o sangue de Jesus Cristo. Aleluias. Se você tem sido ferido, se o lobo conseguiu te dar uma mordida, e você precisa estancar esse sangramento, há uma fonte. E Ele pode colocar ela bem do seu lado aí agora. Se apenas você crer. Você foi ferido. Satanás te deu um golpe. Você está sangrando. Há uma fonte. Mas é necessário que você corra até esta fonte e comece a beber água, até tal ponto dessa ferida parar de sangrar. Oh, meu Deus! Feche os seus olhos aí agora. Se você entendeu esta mensagem, se você entendeu que fora do seu ambiente o inimigo irá nos pegar, como está você? Você saiu um pouquinho fora do ambiente, mas o seu lugar é dentro desse ambiente de novo. Você saiu da presença de Deus, o seu lugar é na presença de Deus outra vez. Aquele momento que você se começou a enxergar seco outra vez, a sua vida já não está dando aqueles frutos que davam antes. Você não se alegra mais na presença de Deus. Você não tem prazer mais na presença de Deus. Você foi mordido em algum lugar. Mas há uma fonte bem aí. E esta fonte é para você. Você sofreu uma rasteira do inimigo, mas ainda você não está morto. Satanás errou a sua veia artéria. Satanás não te atingiu na artéria. Ele apenas arrancou um pedaço, mas ainda você está vivo. Você conseguiu ainda se escapar, e mesmo sangrando, mas ainda procurando por água. A minha alma tem sede de ti. Às vezes o naturalismo te deu uma mordida. Às vezes você se sente natural demais, mas ainda há uma fonte. Às vezes as coisas tão naturais te prenderam, roubou as suas forças, roubou as suas energias, mas uma fonte que não para de jorrar. Há uma fonte que jorra das veias de Emanuel. Senhor Deus, estamos encerrando este culto, aonde nós vimos, Senhor, que o nosso lugar é no ambiente preparado, chamado Espírito Santo. O
nosso lugar é na tua presença, mas fomos atacados pelo lobo, talvez por um descuido, e isso nos tirou da tua presença. Talvez nos sentimos tão fracos de não conseguirmos mais caminhar. Mas há uma fonte, Senhor, para estancar as nossas feridas. Há uma fonte para sarar as suas feridas. Se você está sem força, esta fonte pode renovar as suas forças. Você talvez está sem equilíbrio, foi atingido na lateral, você foi atingido no flanco, mas Ele está aqui para sarar as suas feridas. Ele está aqui para curar as feridas. Ele está aqui para te levar de volta para a presença dEle. Ele está aqui para te levar de volta ao Espírito Santo. Eu estou falando com você, filho de Deus. Estou falando com você, filha de Deus. Sim, é você mesmo. Você que se afastou da presença de Deus, ainda vindo na igreja, mas frio, ainda marcando presença fisicamente, mas espiritualmente longe. Ele está querendo que você volte. Faze-nos voltar, ó Deus, e seremos salvos. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por ouvir a Tua palavra, Senhor, e nos mostrar aonde nós devemos estar, Senhor. Meu Deus, nosso lugar é na Tua presença, Senhor. O nosso lugar é neste terreno chamado palavra. Leva-nos para lá, Senhor. Planta-nos na Tua palavra, Senhor. Aí daremos frutos, palavra. Porque uma boa vinha ela tem que ser plantada em um bom terreno. Planta as nossas vidas, Senhor. Planta os nossos pensamentos. Planta os nossos corações na Tua palavra, Senhor. Sim, meu Deus, eu faço esta oração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Mas antes de encerrarmos, eu gostaria que você se unisse com seu irmão aí. Talvez pegasse na mão dele. Lembra-se dos nossos irmãos que era para estar conosco aqui, mas foram atingidos. Sabe aquela pessoa que você amava, queria que estivesse aqui? Ou talvez até um ente querido que não fosse um dos nossos. E Satanás o prendeu no mundo, um parente seu, talvez um amigo, que você sempre quando olha para ele, diz, ele poderia estar comigo lá. Ore por ele agora. Porque quando o cervo se afasta do bando,
É este que o lobo está focando. Mas o que nós queremos fazer é estender os nossos braços, as nossas mãos e puxá-los para dentro de volta do companheirismo. O que nós estamos querendo fazer é trazê-los de volta para o nosso companheirismo. Porque nós não podemos aceitar o inimigo matar os nossos irmãos. Ore por ele aí, porque eu creio na intercessão. Jesus intercedeu por nós. Ore por ele aí agora. Não fique de boca fechada não, irmão. Creia na sua oração. Vamos unir a nossa fé. Vamos trazer os nossos irmãos de volta. Quantas vezes aquele pai, aquela mãe daquele filho pródigo orava pedindo: Senhor, traga o meu filho de volta. Ele saiu para o mundo, mas o ambiente dele não é lá. O ambiente dele é aqui conosco, Senhor. Quantas vezes aquele pai ia orar por aquele filho, até que um certo dia ele viu o filho voltando. Oh Deus, Senhor, e nós estamos orando aqui, Pai, pelos nossos irmãos que se afastaram. Pai, nós não aceitamos o inimigo matá-los. Eles foram atingidos, mas nós estamos orando por eles. Nós não deixamos os nossos irmãos feridos na batalha, Senhor. Ainda que nós temos que carregá-los nos nossos ombros, mas nós dependemos deles para chegar do outro lado, Senhor. Meu Deus, nós dependemos dos nossos irmãos. Nós não somos completos sem eles. Pai, um membro ferido, todo o corpo sente, Senhor. Todo o corpo sente. Quando um membro do corpo está sangrando, meu Deus, o corpo grita. Todo o corpo ali trabalha, Senhor, para ajudar aquele membro ferido. Pai, quantos membros nossos estão feridos, foram atingidos, mas estamos aqui em unidade, nesta proteção, orando pelos nossos irmãos. Pai, sim, Senhor, pois o lugar dele é aqui conosco. Aleluias. Eu estou orando, Pai. Eu fico triste quando eu vejo um irmão nosso se esfriando na fé. Eu não posso aceitar isto. Orai uns pelos outros. Intercedei um pelos outros. Sim, Senhor. Obrigado, meu Deus. Eu não posso aceitar ver o meu irmão do meu lado, ferido, sangrando.
não posso aceitá-lo sangrando e não fazer nada. E aqui eu estou fazendo a oração, Senhor, para que o Senhor envie o teu anjo lá, aquele mesmo anjo que despertou aquele filho pródigo, aquele mesmo anjo que fez aquele irmão, aquele filho lembrar-se: na casa de meu pai a abundância de alimento. Meu Deus, eu peço que o Senhor envie o teu anjo na casa dos meus irmãos. Eu peço que o Senhor envie, meu Deus, o anjo lá. Na casa de meu pai há abundância de pão e eu estou aqui morrendo de fome. Sim, Senhor, eu estou oferecendo as nossas orações a Ti, Pai, crendo que o Senhor está ouvindo esta oração agora. Sim, Senhor. Obrigado por esse ambiente. Obrigado por essa atmosfera aqui, Senhor. Obrigado, meu Deus, por este culto. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Sim, há uma fonte, há um rio que flui do meu viver. Eu não estou a fim de ir embora. Eu não quero ir embora. Porque eu sei que o inimigo não está feliz conosco. O profeta disse que há 2 milhões de demônios para nos destruir. E Satanás não está feliz. Porque os nossos irmãos que foi ferido, eu creio que eles estarão retornando. Porque esta vinha não pode morrer. Esta vinha não pode morrer. Vamos cantar Se Há um Rio. É pra lá que eu quero ir, Senhor. Sim, Senhor. Que corre sem parar.
rio. Há uma fonte que não deixa secar, que não deixa. Se existem as águas, que flui do meu viver, sim, que corre sem parar. Aleluia, Senhor. Que Deus te abençoe. Que tenha uma semana abençoada, uma semana de vitórias. Vigie. Não saia deste ambiente. Se você perceber que está meio frio, corre para a presença de Deus. Não saia desse ambiente. Não falte dos cultos. Não deixe de ler a Bíblia. Não deixe de ler as mensagens. Não deixe de se dedicar. Aprofunda as suas raízes nesse ambiente. Deus te abençoe. Até quarta-feira e domingo. Pastor Dilson não estará essa semana aqui, estará ainda de viagem, mas nós estaremos aqui. Em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe.